Bom, vamos começar o que chamou em português História de uma Neurose Infantil. Está na página 19 do volume 17. Tem uma nota aqui. Este caso clínico foi escrito logo após a conclusão do tratamento, no inverno de 1914-1915. Nessa época, eu estava ainda sob a impressão recente das reinterpretações torcidas que Carl Gustav Jung e Alfred Adler se empenhavam para dar às descobertas da psicanálise. Este artigo está, portanto, ligado ao meu ensaio A História do Movimento Psicanalítico, que foi publicado num negócio chamado Jahrbuch der Psychanalyse, de 1914. Complementa a polêmica contida naquele ensaio, que é, na sua essência de caráter pessoal, por uma estimativa objetiva do material analítico. Destinava-se originalmente ao volume seguinte do Jahrbuch, cuja aparição foi, no entanto, adiada indefinidamente devido aos obstáculos surgidos com a Primeira Grande Guerra. Decidi, portanto, acrescentá-lo à presente coletânea de artigos que estava sendo publicada por um novo editor, Heller, em lugar de Doetig. Entre mentes, em minhas conferências introdutórias sobre psicanálise, que publiquei em 1916 e 1917, fui forçado a lidar com muitos problemas que só deveriam ter sido levantados pela primeira vez neste artigo. Nenhuma alteração de importância foi feita no texto da primeira redação. Os acréscimos estão indicados por meio de colchetes. Abre agora um colchete e diz assim: há apenas 2 trechos adicionais que ocorrem nas páginas 77 e 120. Os demais colchetes nesse artigo, como no resto da Standard Edition, indicam acréscimo do editor em inglês. As palavras reinterpretações torcidas, entre aspas, nesta nota de rodapé, correspondem ao alemão Umdeutungen. A tradução para o inglês foi sugerida pelo autor. O autor é Freud, né? Olha só, deve ser por isso que, então, ele está no volume 17, que é justamente o volume que contém as obras que vão de 1917 a 1919. Bom, começa o primeiro tomo dessa história, do que foi traduzido como História de uma Neurose Infantil. 1. Observações introdutórias. O caso que me proponho a relatar nas páginas que se seguem, uma vez mais apenas de maneira fragmentária, caracteriza-se por uma série de peculiaridades que exigem ser enfatizadas antes que proceda a uma descrição dos próprios fatos. Diz respeito a um jovem cuja saúde se abalara aos 18 anos, depois de uma gonorreia infecciosa, e que se encontrava inteiramente incapacitado e dependente de outras pessoas quando iniciou seu tratamento psicanalítico vários anos depois.
Tiveram uma vida mais ou menos normal durante os 10 anos que procederam à data de sua doença e cumpriu os estudos da escola secundária sem muitos problemas. Seus primeiros anos de vida haviam, contudo, sido dominados por um grave distúrbio neurótico, que começou imediatamente antes do seu 4º aniversário, uma histeria de angústia na forma de uma fobia animal, que se transformou então numa neurose obsessiva de conteúdo religioso e perdurou com as suas manifestações até os 10 anos. Nota: nas edições anteriores a 1924, lê-se 8 anos, ao invés de 10 anos. Apenas essa neurose infantil seria o objeto da minha comunicação. Apesar do pedido direto do paciente, abstive-me de escrever um histórico completo da sua enfermidade, do tratamento e da recuperação, porque reconheci que tal tarefa era tecnicamente impraticável e socialmente impermissível. Ao mesmo tempo, isso afasta a possibilidade de demonstrar a relação entre a sua doença na infância e a sua doença posterior e permanente. No que diz respeito a esta, só posso dizer que, por causa dela, o paciente passou um longo período em sanatórios alemães e foi, na época, classificada pelos mais autorizados especialistas, nota 2, sabe-se pelo Dr. Jones, que entre os psiquiatras consultados pelo paciente encontravam-se alguns dos mais importantes da profissão, como Zichen, de Berlim, e Kraepelin, de Munique, como um caso de insanidade maníaco-depressiva. Esse diagnóstico era certamente implicável ao pai do paciente, cuja vida de muitas atividades e interesses foi perturbada por repetidos ataques de grave depressão. No filho, porém, jamais consegui, durante uma observação que durou vários anos, detectar quaisquer mudanças de ânimo que fossem desproporcionais à situação psicológica manifesta, tanto na intensidade quanto nas circunstâncias de seu aparecimento. Formei a opinião de que este caso, como muitos outros que a psiquiatria clínica rotulou com os mais multifários e variáveis diagnósticos, deve ser considerado como uma condição que se segue a uma neurose obsessiva que acabou espontaneamente, mas deixou por trás um defeito após a recuperação. Minha descrição tratará, portanto, de uma neurose infantil que foi analisada não enquanto realmente existia, mas somente 15 anos depois de haver terminado. Esse estado de coisas tem suas vantagens, bem como desvantagens, em comparação com a alternativa. Uma análise conduzida sobre a própria criança neurótica deve, normalmente, parecer mais digna de confiança, mas não pode ser muito rica em material. Demasiadas palavras e pensamentos têm que ser emprestados à criança. Aí vem uma nota. O valor da evidência da análise infantil fora discutido por Freud no caso do Pequeno Hans, de 1909, na Standard Edition, volume 10, páginas da 6 a 101 e seguintes. Bom. E ainda assim, os estratos mais profundos podem tornar-se impenetráveis para a consciência. O caso do pequeno Hans é porque o pai do pequeno... O Freud trata da fobia do pequeno Hans através do pai do pequeno Hans. É com as conversas com o pai do pequeno Hans que ele vai tratando do pequeno Hans. Uma análise de um distúrbio de infância, por meio da recordação de um adulto intelectualmente maduro, está livre dessas limitações. Mas é preciso que levemos em conta a distorção e a reelaboração às quais o passado de uma pessoa está sujeito quando visto na perspectiva de um período posterior.
A primeira alternativa dá talvez resultados mais convincentes, a segunda é com sombras a mais instrutiva. Bom, vou ficar aqui porque o tempo voa. Reparem que está na introdução e a gente acho que no próximo termina a introdução. É muito bonita a maneira como ele escreve. É bem tá.